Então, o segundo livro de Reis, no capítulo 17, do versículo 7 ao 13. Capítulo 17, no segundo livro de Reis, do versículo 7 até o 13. Eu pensei da seguinte forma, irmãos. Nos dias de hoje, os nossos dias, está muito difícil para que as pessoas busquem a Deus. Não está difícil para as pessoas buscarem a Deus. As pessoas não têm desejo de buscar a Deus, porque há muitas coisas que entretêm as pessoas nos finais de semana, nos feriados. Enquanto mais tecnologia, enquanto mais recurso, mais nos distraímos e deixamos de buscar a Deus. Eu me lembro que em Moçambique, alguns povoados que eu ia, não tinha nada naquele povoado, a não ser a casa de Deus. Por isso as pessoas vinham 9 da manhã e queriam ficar o dia inteiro ali, porque a vida social deles estava na igreja. Eles não tinham shopping, eles não tinham praia, eles não tinham nada naquele mato, mas tinham a Deus. E eles queriam o dia todo cantar, louvar, ouvir a palavra de Deus. Mas hoje aqui, nos nossos dias, nos dias atuais, as pessoas têm muitos recursos e muitas formas de entretenimento que as impedem de buscar a Deus. Impedem porque as pessoas perdem as suas convicções e deixam que as suas prioridades sejam invertidas. E portanto, buscar a Deus é só naquele momento quando necessitamos de alguma coisa. Buscar a Deus para algumas pessoas, isso já não é de hoje. É o dia que tem alguém se batizando na família, o dia que vai ter um casamento, o dia que alguém morre. Então as pessoas vão naquele dia ali e vão à casa de Deus. Mas as pessoas estão perdendo o hábito, estão perdendo o costume de buscarem a Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Exatamente nesses dias em que o amor das pessoas está se esfriando para com Deus, é o dia que mais nós temos que tomar cuidado. Porque Jesus disse que nos últimos dias seria como nos dias de Noé, quando as pessoas estão plantando, colhendo, comendo, casando-se e dando em casamento, fazendo as suas vidas à parte de Deus. E é nesses dias que seremos pegos de surpresas, porque foi assim nos dias de Noé, quando eles menos esperavam, as águas do dilúvio veio sobre ele. E nesses dias também, quando menos se esperar, o Senhor Jesus vai voltar. A trombeta vai tocar, o anjo do Senhor vai tocar a sua trombeta e o Senhor Jesus vai descer sobre essa terra. E nesses dias muitos serão pegos de surpresa. E eu digo para você, olha os dias que estamos vivendo, pandemia abrangendo todo mundo. Não teve onde se esconder no mundo, não teve um lugar aonde as pessoas puderam dizer, aqui não tem pandemia, aqui estamos seguros. Foi, irmão, para todo lado. E esses dias também agora, a pandemia está diminuindo, mas as catástrofes naturais estão aumentando. Eu vi que esses dias foram inundados, a China teve inundações, tufões, a Arábia Saudita, um lugar seco no deserto, estava inundado, a Jordânia inundado, a Europa, irmãos, nós podemos falar assim, nós não temos esgoto suficiente, não temos obras públicas adequadas, e por isso há enchente em São Paulo. Mas irmãos, e na Europa, na Alemanha, cidades todas inundadas, na Espanha, caindo gelo, pedras de gelo do tamanho de uma bola de beisebol, assustador. E as inundações na Europa, inundação na Alemanha, inundação na Espanha, inundação nos Estados Unidos. Esta semana passada, o estado do Texas inundado, o estado da Flórida, Miami inundado. Irmãos, as inundações estão acontecendo. O Brasil nem podemos falar nada, porque nunca se viu, um tempo tão frio como estamos vivendo agora.
Nesse século, os dias mais frios são esses que estamos vivendo. As neves estão cobrindo o sul do Brasil. Parece que não estamos no Brasil, parece que estamos no Polo Norte. Irmãos, as coisas estão mudadas. Alguma coisa está acontecendo. As coisas estão invertidas. E por isso, irmãos, precisamos despertar-nos. Precisamos tomar atenção. Porque Jesus falou: prestem atenção no tempo. Vocês sabem os sinais, né? Vocês sabem o dia de plantar, quando colher. Vocês sabem os sinais. E Jesus nos deu os sinais. Ele falou: nos últimos dias, antes que eu venha, vai acontecer isso, isso, isso. Inundações, catástrofes, guerra, rumores de guerra, fome, miséria. Irmão, será que isso já está acontecendo? E Paulo fala da apostasia, que nos últimos dias a apostasia iria crescer. O espírito de apostasia está preparando o ambiente para a chegada do anticristo. E são os sinais finais. O povo de Israel já é uma nação. O espírito do inimigo já está operando para a chegada do anticristo. Os últimos dias estão se aproximando. Não há porquê, irmãos, nós deixarmos de colocar a nossa atenção em Deus e na sua palavra. Presta atenção no tempo. Vamos ler o texto que eu estava falando, senão eu vou começar a falar de escatologia aqui. Diz assim a palavra do Senhor, segundo o livro de Reis 17, versículo 7. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos seus estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens no bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Amém, irmãos? O último versículo que eu li: e o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos caminhos, dos vossos maus caminhos, e guardais os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos profetas. Amém? Aqui a Bíblia está falando em um contexto em que era a época dos reis de Israel. E os reis de Israel começaram a reinar a partir do rei Saul no ano 1040 antes de Cristo. Depois veio Davi no ano 1000, e depois Salomão no ano 970 e governou até 930. E nessa época a palavra disse que estava profetizando o profeta Oséias, profetizando e falando ao povo. E aqui o Senhor está dizendo ao povo: olha, estou falando com vocês, povo de Judá, povo de Israel. Desde o dia em que vocês saíram do Egito,
foram admoestados e orientados a guardarem a minha palavra. E na palavra do Senhor, a palavra que Deus tinha dado a Moisés, lá no Monte Sinai, no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Ali são 10 mandamentos, mas um desses mandamentos era um mandamento, claro: não terás outros deuses diante de mim, e nem farão para vocês imagens de escultura. Irmãos, é claro, algumas pessoas defendem, mas nós não adoramos as imagens, nós veneramos. Mas o problema não é adorar ou venerar, o problema aqui é que não é para fazer, não é para ter imagem, e Deus diz, nem daquilo que está embaixo na terra, e nem daquilo que está no céu. Não é para se fazer imagem, não é para se ter imagem de escultura entre vocês, a não ser algo que fosse ordenado por Deus. Mas eles não deveriam fazer. E eles, desde o dia em que saíram do Egito e entraram no deserto, e quando chegaram próximo ao Monte Sinai, em Refidim, o que aconteceu foi que eles construíram um bezerro de ouro, e ali adoraram aquele bezerro, aquele ídolo. E eu queria dizer para você hoje, o que você entende por idolatria? O que nós entendemos por idolatria? Esse povo que Deus acabara de abrir o Mar Vermelho, e que haviam atravessado o Mar Vermelho, e que viram o poder de Deus, que viram a grandeza de Deus, agora estavam prostrados e estavam em festa diante de uma imagem de escultura, diante de um bezerro de ouro feito de minério, né? O ouro. Qual é o valor do ouro, ou qual é o valor da prata diante de um Deus todo-poderoso, que não está sentado num trono de madeira, ele não está sentado num trono de pedra, de ouro, o que seja, mas o trono dele é coberto de glória. É um Deus vivo, é um Deus que pode falar, um Deus que pode tocar, um Deus que pode libertar. Não é um Deus de pedra, não é um Deus que você olha e ele está ali, e dali ele não se move. O nosso Deus é poderoso, é um Deus que pode se mover, é um Deus que pode fazer maravilhas. A idolatria é cultuar a um ídolo. Foi o que eles começaram fazendo ali, adorando a um bezerro de ouro. E diz a palavra que depois que saíram dali, que entraram também na terra prometida, ao invés de eles se consagrarem ao Senhor e entregar todos os seus dias para adoração ao Deus vivo e poderoso, eles começaram a adorar aos deuses das terras, começaram a adorar aos deuses dos amorreus, a Moloque, a Baal, adorando a deuses que não eram deuses, porque nós sabemos que Deus, o único Deus, é o nosso Deus. Os outros deuses não são deuses, são falsos deuses, que enganam as pessoas. E nós vamos prosseguir dentro disso. Então eu queria dizer para você, que a palavra idolatria, ela vem da palavra grega, que significa eidolon. E essa palavra eidolon é formada por 2 vocábulos. O primeiro é eidolon, que significa ídolo, e depois latria, que significa adoração. Eidolon, ídolo, e latria, adoração. Adoração a uma imagem, adoração a um ídolo. Esse é o significado da palavra idolatria: adoração a uma imagem, adoração a um ídolo. E nós sabemos que o culto aos ídolos, o culto a outros deuses, é terminantemente proibido por Deus. Não devemos adorar e nem nos prostrar, nem mesmo diante dos anjos, porque quando os homens de Deus, os seus apóstolos, se dobraram, como João, se dobraram diante do anjo, ele falou assim: opa, eu sou um servo como você. Nós não devemos adorar
nada do que está em cima no céu a não ser a Deus, o Senhor Jesus Cristo, e nem daquilo que está na terra, nem homem nenhum, e nem imagem nenhuma, devemos adorar somente ao nosso Deus. Então o ídolo é uma imagem que representa uma divindade, ou é aquilo que se adora como se fosse a própria divindade. O ídolo é a representação de um Deus, a representação de uma divindade ou um falso Deus, e que as pessoas vão ali para adorar. As pessoas vão ajoelhado, as pessoas vão e apresentam as suas oferendas, suas ofertas, mas não são Deus. Eles são falsos deuses, irmãos. Nós estamos perdendo tempo se alguém pensa que existe um Deus além do nosso Deus. A idolatria pode também esconder-se atrás de atitudes. Nós pensamos que às vezes é só adorando uma imagem, mas não. Nos nossos dias, a idolatria, ela também está no nosso cotidiano. E eu me lembro quando era mais jovem, né? Na época do tal do Elvis Presley, na época dos Beatles e de alguns cantores de rock que inclusive eu gostava. Era aquela histeria, era como se fosse um Deus. As pessoas adoravam aqueles cantores. Outros adoram atores, aqueles atores de Hollywood. Outros gostam de seguir jogadores de futebol, né? Não tem nenhum lá no Corinthians ídolo. Mas é brincadeira. Mas irmãos, as pessoas hoje em dia, elas adoram a homens, adoram a coisas, e as coisas estão ficando cada dia mais complicada, porque agora, até mesmo no meio do movimento evangélico, as pessoas estão existe uma palavra chamada autolatria, quando a pessoa se autodenomina um Deus, ou parecido com um Deus. Lembra dos Césares, dos faraós? Os Césares, que eles começaram? Eles a princípio eram reis, depois imperadores, depois deuses de Roma. Eles queriam que eles fossem considerados como deuses, e muitos dos discípulos e apóstolos do Senhor foram mortos porque adoravam outro Deus, porque adoravam a Jesus, porque adoravam ao nosso Deus, porque só podia adorar a César. Assim foram as coisas, mas nos nossos dias as coisas estão assim, de tal forma, irmãos, que nós temos que tomar cuidado, porque se nós não prestarmos atenção, nós começamos a adorar coisas, nós começamos a adorar pessoas, ao culto da beleza. Não é errado nós nos embelezarmos, mas as pessoas, elas passam dias e noites nas academias, e depois as pessoas ficam outros têm um exagerado desejo de consumo, outros têm um exagerado desejo de poder, e essas coisas que parecem ser bonito lá fora, acaba até sendo transferido para dentro da igreja, porque aquilo que é idolatria lá no mundo, e que Deus condena, mas eles não conhecem a Deus, está sendo transferido também, às vezes, para dentro da casa de Deus, como aconteceu em Israel. Por isso Deus estava recriminando o povo, chamando a atenção e dizendo: convertei-vos a mim, dos seus maus caminhos, dos ídolos que vocês começaram a adorar, dos costumes dos outros povos, convertei-vos a mim. E o Senhor chamou a atenção, e se você for conhecer a história de algumas pessoas, você vai ver como em determinados momentos essas coisas se tornaram graves no meio do povo de Deus, e o povo de Deus, influenciado por lideranças que não tinham os seus corações completamente convertidos ao Senhor, começaram a influenciar pessoas, e Israel caía, e o Senhor os corrigia. O Senhor enviava profetas chamando a atenção deles. Olha o caso de Acabe e Jezabel. Eles levaram todo o povo de Israel a afastar-se de Deus, e aqueles que se declaravam crentes e fiéis ao Senhor eram perseguidos.
E esses dias vão chegar no nosso meio, os dias de perseguição, por você dizer que é um servo de Deus. Acabe e Jezabel foram um exemplo terrível, que desviaram o povo, que levou o povo a apostatar da fé. Mas o Senhor levantou o profeta Elias para combater contra os profetas de Baal no monte do Monte Carmelo, e mostrar que Deus é Deus, só o Senhor é Deus. Amém, irmãos? E hoje ainda nós podemos confrontar os ídolos e os falsos adoradores, dizendo que só o Senhor é Deus. As pessoas querem menosprezar, diminuir os feitos do Senhor, as obras que Deus tem feito em nosso meio, mas ninguém pode fazer isso, irmãos, porque só o Senhor é Deus. Porque quando os profetas de Baal se sangravam, se cortavam, gritavam e pulavam, nada acontecia até a hora da tarde. Mas quando Elias preparou o seu altar e clamou a presença do Senhor, Deus respondeu com fogo, e veio e lambeu toda aquela oferta, todo aquele sacrifício, e até mesmo a água foi consumida naquele instante. E de repente uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem apareceu na direção do mar, na direção do Mediterrâneo, e Elias falou para Acabe: vai, rei, porque vai começar a chover. Porque só o nosso Deus, irmãos, pode responder com poder, só o nosso Deus pode responder com fogo, só o nosso Deus pode responder às orações do seu povo, só o nosso Deus pode livrar um povo do Egito da escravidão, só o nosso Deus pode abrir o mar vermelho, só o nosso Deus pode parar o sol, só o nosso Deus pode fazer maravilhas, só Ele pode fazer milagres, só Ele pode curar o paralítico, só Ele pode ressuscitar os mortos, porque Deus é Deus, Ele ainda continua sendo Deus e sempre será Deus, aleluias. Ele sempre será, aleluias, nunca vai deixar de ocupar o seu trono. Salomão também foi contaminado com os ídolos, com os falsos deuses. Mas hoje em dia, irmãos, há pessoas que estão se deixando contaminar por causa da fama, por causa do dinheiro, para adquirir grande nome, fazem coisas extraordinárias de modo ruim, e as pessoas estão hoje levando mais em consideração às vezes a ostentação para as suas vidas. A ostentação, irmãos, a palavra diz que Deus supre todas as nossas necessidades, e hoje nós viemos conversando no carro, que nós não precisamos ser ricos, nós precisamos somente que Deus supra as nossas necessidades. Porque quando uma pessoa começa a ter muito, irmãos, ele começa a levantar o queixo, começa a se achar melhor do que os outros e olhar por cima. Nós precisamos baixar a nossa bola. Como disse a irmã aqui na frente, não olhe para nós, olhe para o Senhor. Porque não somos nós, irmãos, que fazemos nada aqui. Não sou eu que prego, não é o irmão que canta, não, é o Espírito Santo do Senhor nos potencializando, nos capacitando e nos enchendo do seu poder para ministrar os corações. Porque a nossa voz não vai ser nada se não tiver unção do Espírito Santo para tocar nos corações, para falar a você que veio aqui que Deus é Deus, que só Ele merece a honra, só Ele merece a glória, só Ele tem poder pelos séculos dos séculos, só Ele domina desde o princípio, Ele é o alfa e o ômega, Ele é digno de honra, de glória e de poder, porque Ele é Deus, aleluias. Então, irmãos, o fanatismo de algumas pessoas, hoje em dia, até cantores evangélicos recebem aquele fanatismo, né? Pastores, pregadores conhecidos, irmãos, liga para ele, só vou se for pagar 50 mil reais. Está assim, irmãos. As coisas estão complicadas. A autolatria, aquilo que eu falei. Muitos desejam ser famosos, outros desejam se exibir, outros se tornam tão orgulhosos. Mas Jesus diz: quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser o maior, seja o menor.
E Jesus, para subir, partir dessa terra, chamou seus discípulos: deixa que eu vou lavar o pé de vocês. Amém, irmãos? Nós temos que pensar no outro. Não é você o primeiro é Deus. Você nasce, irmãos, quem te dá o primeiro banho é alguém, não é você. Amém? Quem te dá a mamadeira, alguém te dá a mamadeira, senão você não come. Você cresce, você trabalha, mas quem paga o seu salário? Alguém paga, é o outro. Você fica velho, alguém tem que te puxar pela mão, é o outro. Alguém vai ter que pagar pelo seu caixão, porque você não vai poder fazer nada, você está morto. Alguém vai te enterrar lá. Irmãos, é o outro. Nós não somos nada. Você não é nada, nós não somos nada, além de filho de Deus, para a glória e honra do nome dEle. Não adianta você pensar que é melhor do que alguém, que é melhor do que outro. Tem muitas pessoas que pensam assim, que olham as pessoas e se acham melhores, se acham mais em cima, se acham mais poderosos. Mas não há ninguém mais poderoso do que o Senhor nosso Deus. A história demonstra isso, irmãos. Homens, faraós, os Césares que dominavam o mundo, os reis dos impérios gregos, dos impérios assírios, do império romano, dos impérios medo-persas, os homens da nossa época, o Napoleão, Hitler, todos, cadê eles? Onde estão? Se passaram, irmãos, os reinos passaram, os homens passaram, e o único que permanece é o nosso Deus, porque Ele permanece para sempre. Aleluias. O nosso Deus permanece, mas não há homem algum que pode permanecer, a não ser que tenha se entregado e tenha se humilhado e carregado a sua cruz e dado a sua vida por Jesus. Um dia vai estar na presença do Pai e vai honrando e receber a honra de Deus e os seus galardões. Por quê? Porque não quis ser melhor, mas se tornou o menor para a glória e honra do Senhor nosso Deus. A palavra nos mostra, no Novo Testamento, o Senhor nos alertando contra os ídolos. Talvez não seja uma imagem, talvez não adoramos uma imagem, mas talvez adoramos uma outra coisa. Meu carro zero que eu comprei, ninguém pode tocar nesse carro mais. Quando eu tinha um velhinho, dava para todo mundo dirigir. Comprei um carro novo, opa, ninguém toca nesse carro, não é? Porque, irmãos, nós começamos a adorar as coisas. E a palavra diz que nós não devemos adorar as coisas, não devemos adorar as pessoas, e nem usar as pessoas, porque as coisas é que são feitas para serem usadas, e as pessoas, nós devemos tratá-las na mão de Deus, na presença de Deus. É isso que Deus nos mostra, amém? Que as coisas não devem ser para serem usadas e não as pessoas. Devemos amar as pessoas e usar as coisas, e não amar as coisas e usar as pessoas, porque isso é um erro nosso. A palavra nos diz em João 5,21: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios 10,14 diz: deveis fugir da idolatria. Olha só, irmãos, e Paulo está falando para a igreja. Paulo não está falando para as pessoas lá fora. Paulo está falando para os irmãos de Coríntios: deveis fugir da idolatria. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E lá no concílio de Jerusalém, Paulo concorda com os irmãos: olha, não devem prestar adoração aos ídolos, não devem cometer adultério, não devem fazer essas coisas. Essas adoração ao ídolo é a abominação diante de Deus, e adorar a nós mesmos em detrimento de outras pessoas é autolatria, e Deus não se agrada. Por isso temos que pensar. Eu queria dizer para você uma coisa, que muitos de nós às vezes nos preocupamos tanto
é com a questão do dinheiro. Irmãos, o dinheiro rouba a nossa paz. E eu fiquei muitas vezes pensando por quê? Se Jesus disse em Mateus 6,24, né, que nós não podemos ter dois senhores, porque nós vamos amar mais a um do que ao outro. E ele diz que o dinheiro tem um Deus que se chama Mamon. Então não devemos amar ao dinheiro, porque o dinheiro se torna um Deus na nossa vida. Nós temos que entender, irmãos, que as nossas necessidades, como estávamos falando agora há pouco, todas elas são supridas pelo Senhor, que diz em Filipenses 4: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E Jesus falou assim: não se preocupem com o dia de amanhã, não se preocupe, porque Deus vai prover. Busque primeiro o reino de Deus, porque se Ele prover para os passarinhos, se as flores vestem uma roupa tão bonita, enquanto mais vocês que são filhos de Deus. Não se preocupem, apenas orem, apenas creiam. Deus vai entrar com provisão, Deus vai suprir as suas necessidades, e Ele vai também, porque conhece, até mesmo satisfazer os desejos do teu coração. Não é preciso correr atrás, não é preciso se desesperar, não é preciso andar ansioso, não é preciso correr atrás de profeta, não é preciso nada disso. É preciso buscar na palavra de Deus, é preciso dobrar seus joelhos, é preciso crer e falar: Senhor, eu creio que o Senhor está sentado num trono de glória e tem poder para suprir as minhas necessidades, e eu entrego tudo nas tuas mãos. Entrega nas mãos do Senhor as suas necessidades, o seu sonho, as tuas preocupações. Confia nele, porque Ele vai fazer. Quando você buscar nele, Ele vai fazer. Aleluias. O que está por trás dos ídolos? E muitas pessoas acabam se envolvendo com imagens, buscando a imagem de uma representação de uma divindade ou de uma pessoa, porque ele está atrás, fazendo uma promessa para um ganho pessoal. Mas ele se engana, porque por trás daquela imagem não existe nenhum santo, irmão, porque todas as pessoas que morreram já estão no paraíso ou no inferno. Não há mais ninguém ali. O que há por trás de uma imagem, o que há por trás de um ídolo, eu vou dizer para você. Vamos ler na carta de Timóteo 6, 1 Timóteo 6, do 7 ao 10. Vou ler com você, para você ver o que está por detrás de uma imagem, o que está por detrás de um ídolo. Olha o que Paulo fala a Timóteo. Primeira carta de Timóteo 6, do versículo 7 ao 10. Ele diz assim para Timóteo: porque nada trouxemos para este mundo. Perdão aqui. Segunda carta aos Coríntios, eu troquei aqui o texto. Segunda carta aos Coríntios 10, 14, né? Eu falei de uma... Depois eu volto aí, tá? Segunda carta aos Coríntios, outra vez vamos lá. Onde é o texto que eu estava lendo, 10, 14, que diz assim: olha só: portanto, meu amado, fugi da idolatria. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque sendo vós muitos, somos um só e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede, Israel, segundo a carne,
os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. As coisas que os gentios sacrificam, Paulo está dizendo, eles sacrificam a demônios e não a Deus. Porque os sacrifícios feitos em Coríntios eram oferecidos aos ídolos. E Paulo está dizendo, olha, não participem disso, porque não são oferecidos a deuses, senão a demônios. Aquilo a quem as pessoas adoram por detrás de uma imagem não é Deus, senão aos espíritos malignos. E quando uma pessoa se dobra diante de uma imagem, presta adoração àquela imagem, aquilo é um Deus que não se mexe, é um Deus que não pode mover a sua mão e nem piscar e nem dizer que aceita aquela oferenda ou aquele sacrifício, porque é apenas uma madeira ou porque é apenas pedra. Mas quem está por trás e que recebe o sacrifício e recebe a glória que pertence a Deus, são espíritos, são demônios. E as pessoas sacrificam a esses demônios. As pessoas que buscam, e como eu vivi na África, conheço bem, as pessoas que buscam nos centros, que buscam em lugares aonde dizem que estão falando com os antepassados, ou com espíritos de familiares. Irmãos, não existe isso. Aqueles espíritos que falam ali, não é avô, não é o tio, não é o pai, não é nada disso. Quem está falando ali é um espírito da família, um espírito familiar. É um espírito que opera no meio da família. Porque a palavra diz em Hebreus 9:27, que ao homem está dado morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. Quando a pessoa morre, naquele mesmo momento em que ela morre, ela parte dessa terra e ela vai para o céu ou vai para o inferno. E lá a pessoa está guardada no céu ou presa no inferno. Portanto, não há possibilidade de que espíritos dos meus familiares que já morreram estejam por aqui passeando, e quando eu preciso e consulto a um médium, esse espírito possa vir ali para me dar conselho ou para me dar orientação. O que acontece são demônios, são espíritos que vêm de geração em geração no meio das famílias, trazendo problema, trazendo vício, trazendo prostituição, trazendo morte no meio das famílias. São espíritos malignos que estão ali arraigados e conhecem a história daquela família, e conhecem as coisas que acontecem, e eles entram nesses médios, cavalos, e entram neles e falam através dele, para que as pessoas sejam enganadas e pensem que estão falando com algum familiar, mas é mentira, são demônios. E é o mesmo que acontece para quem busca as imagens, busca os ídolos. Por detrás daquilo são operações malignas. Os irmãos sabem do que acontece com os chamados doutores de espíritos, que antigamente tinha o Fritz, tinha João de Deus e não sei quem, que de Deus ele não tinha nada. De Deus não tinha nada. Aqueles espíritos que falam ali, que faz aqueles milagres, são demônios. E a Bíblia fala que quando vier o anticristo e vier a besta, eles vão operar sinais espantosos, e as pessoas vão ficar admiradas por causa dos milagres e das coisas que eles vão fazer, porque Satanás tem poder. Satanás não é Deus, ele não tem o poder de Deus, mas ele tem algum poder, e os milagres que ele vai fazer, vai até enganar alguns escolhidos, diz a palavra do Senhor. Ele vai fazer milagres que muitos vão se admirar, e até escolhidos de Deus vão ficar admirados e vão acabar sendo enganados. Não nos enganemos, irmãos. Não deixemos nos enganar como o povo de Israel lá no deserto, porque se você deixar se enganar, Deus vai levantar profetas para te admoestar, para te orientar. E isso é o que nós vemos na palavra de Deus. O abandono do caminho do Senhor, deixar os seus ensinamentos,
ofende a Deus. E por isso Deus falou no versículo 13 do segundo livro de Reis: convertei-vos a mim, convertei os vossos corações dos seus maus caminhos, e guardai os meus mandamentos, e guardai as minhas palavras. Irmãos, aqui está a solução para todos os nossos problemas, está na palavra de Deus. Toda orientação que você precisa, todo direcionamento que você precisa, todo consolo que você precisa, todo milagre que você precisa, está aqui contido na palavra de Deus, e é nela que nós nos orientemos, é nela que buscamos, é nela que caminhamos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e opera até na alma e na medula, e tem poder para transformar as nossas vidas. É na palavra de Deus, não há mais ninguém pelo qual nós devemos buscar, porque de trás dos ídolos, de trás desses ídolos, há uma operação demoníaca. De trás de pessoas que se dizem deuses, se querem passar como deuses, por detrás deles, por causa do seu orgulho, Deus os abandona e Satanás vem e toma suas vidas. Os irmãos lembram de Saul? Saul era rei, ungido por Deus, através da vida de Samuel, mas ele foi desobedecendo a Deus, ele foi se afastando de Deus, e um dia os demônios pegaram ele, e ele, para se acalmar, para se refrescar espiritualmente, precisava que Davi fosse com a sua harpa tocar, para que ele tivesse algum alívio. E quantas pessoas hoje estão aprisionadas e precisam de um Davi para tocar a harpa diante delas? Estão aprisionadas por causa da depressão. Quantas pessoas nesses dias estão deprimidas, querendo tirar as suas vidas? Quantas pessoas por causa do dinheiro estão querendo pular de uma ponte? As pessoas estão angustiadas, porque as pessoas, ao invés de dar ouvido à palavra de Deus, as pessoas começam a buscar em homens, a pessoa começa a buscar a solução nas pessoas, mas a solução não está nas pessoas. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. O Senhor nos aconselha: fujam da idolatria. Na África existiu, meu Deus, já está acabando, existiu, por isso que eu falo, irmão, está acostumado a pregar na África lá, e é pregando, e o povo mandando pregar mais. Mas a gente vai parar, eu sei que vocês vão trabalhar amanhã. Na África, eles adoram ainda a paus, adoram animais, adoram a pedra. Na Índia, são milhões de deuses, até os ratos são adorados. Até os ratos são adorados, as cobras são adoradas. O mundo, irmãos, precisa de conhecer o Evangelho. Por isso nós temos que nos posicionar. Só o Senhor é Deus. De que lado eu vou ficar? De que lado você está? Nós temos que nos posicionar do lado da palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, falem o que falar, eu não vou mudar de lado, eu vou permanecer do lado de Deus. Eu vou permanecer acreditando na palavra de Deus. Ainda que os homens errem, ainda que os homens caiam, ainda que os homens escandalizem o Evangelho, mesmo assim a culpa não é de Deus, a culpa não é da palavra, a culpa é dos seus corações, a culpa é de um coração orgulhoso, um coração prepotente, que deixa de seguir a Deus, deixa de prestar honra e glória a Deus, para adorar-se a si mesmo e valorizar-se a si mesmo. Nós temos que entregar tudo para Deus, tudo nas suas mãos. A idolatria faz que os idólatras roubem a glória de Deus e a transfiram para coisas perecíveis, coisas mortais. A pessoa que pratica a idolatria tem por fonte de vida aquilo que idolatra, pois certamente vive por isso, pensando nisso, falando disso, seu assunto é isso, dá crédito a isso e fica irritado se alguém fala mal do seu ídolo. Uma vez eu estava em Minas, só para estar encerrando. Os idólatras, eles são cegos e não percebem que aquilo que estão fazendo está destruindo as suas vidas, que vão levá-los para o inferno. Uma vez eu estava em Minas e entrei não tenho esse costume jamais, sou muito educado para falar de Jesus para as pessoas, mas uma vez eu estava em Minas e o Espírito Santo falou para mim: fala. Entrei numa casa, era um casal de pessoas idosas,
O Espírito Santo falou: fala das idolatrias. E eu falei: olha, Deus está ministrando o meu coração, está tentando alertar vocês a que abandone esses ídolos, a que deixem esses ídolos. Eles adoravam aqueles ídolos desde criança, foram criados e ensinados pelos pais a adorar aqueles ídolos. E naquele dia o Senhor falou: fala. E eu falei. E eu estava juntamente com uma pessoa da família dele, que morava aqui em São Paulo. Voltei para São Paulo. Alguns dias depois a pessoa falou assim: olha, fala para aquele rapaz nunca mais aparecer na minha casa. Eu falei: vixe, meu Deus, o que eu fiz? Porque ele falou mal do meu santo, falou mal do meu ídolo. Eu não tinha falado mal, mas eu tinha falado para eles que aquilo não ia salvá-los, que eles precisavam de Jesus, que eles precisavam da salvação em Cristo. Eles se ofenderam. Irmãos, passou uns dias, passou um mês mais ou menos, teve um evento lá numa igreja perto da casa deles, e não sei como, irmãos, eles foram para a igreja, e chegando lá na igreja se converteram. Os dois tinham quase 80 anos, se converteram, passaram a vida toda adorando aqueles ídolos. Mas um dia chegou alguém para abrir os seus olhos, e Deus abriu os seus olhos e os seus corações. Eles aceitaram Jesus. Hoje já partiram os dois para o céu, mas foram com Deus. Porque, irmãos, as pessoas estão cegas, porque assim foram ensinadas. Mas nós precisamos orar e pregar a palavra para que conheçam. Agora nós temos que perguntar: o que tem sido idolatria na minha vida? O que tem impedido que eu busque a Deus? Muitas pessoas têm permitido que coisas pequenas entrem nos seus corações e roubem delas a glória que elas deveriam dar a Deus. Nós temos muitas atividades, muitas ocupações, e nós não temos tempo para ir à igreja. A igreja se torna uma coisa que, se der, um dia eu vou. Mas não é assim, irmãos. O domingo é do Senhor. E lá na freguesia eu já falei: irmãos, o domingo é do Senhor. Não foi? O domingo é do Senhor. Se você não for para a igreja no domingo, você está roubando o tempo de Deus. Você está roubando a adoração que deveria dar a Deus. A quem você está prestando essa adoração no dia do Senhor? Israel, no dia do Senhor havia santa convocação, todo mundo tinha que ir para adorar a Deus. Irmãos, Jesus nos dá essa liberdade. Nós temos a liberdade de ter alegria para ir à casa de Deus. Você tem a liberdade de poder ir com amor fazer as coisas para Deus. Não somos obrigados a nada, mas também podemos perecer se deixarmos de buscar. Podemos nos tornar cegos da palavra, podemos nos afastar dos caminhos do Senhor, podemos permitir que o diabo entre na nossa vida, na nossa família, e faça uma devassa, traga doenças, roube o nosso dinheiro, né? Pode acontecer muitas coisas no matrimônio, doença com os filhos, problema com os filhos. O diabo, quando entra numa família, ele vai até o fim, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Portanto, consulte o teu coração. Consulte o teu coração. Minha mãe, eu aprendi com a minha mãe. Irmãos, minha mãe fazia de tudo por tudo para estar na casa de Deus. Tudo por tudo para estar na casa de Deus. Hoje ela já foi para o Senhor, mas eu guardei isso que eu recebi dela. Minha mãe, tivesse uma reunião de oração, podia ser igreja que fosse, se desse para ela ir, ela ia, porque ela queria adorar a Deus. Prioridade para Deus. Só Deus merece a glória, só Ele merece a honra. Não há outro, irmãos. Não é o seu marido, não é o seu filho, não é nada mais além do Senhor na nossa vida. A prioridade, Deus em primeiro lugar. Amamos aos outros, esse é o segundo mandamento, mas adoramos a Deus. A nossa família vem depois, o ministério vem depois. Cuida da tua família, adora a Deus, cuida da tua família, e em terceiro, venha para a igreja, venha buscar a Deus, entrega o teu coração ao Senhor completamente, todos os dias da tua vida,
Não desista de buscar a Deus. Você vai ser abençoado e um dia vai receber a sua coroa de glória. Amém, irmãos? Eu quero orar com você. Fica de pé. Examine o teu coração nesta noite. Qual tem sido a sua prioridade? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Às vezes deixamos que as contendas, deixamos as discussões, deixamos que amor a pessoas, amor às coisas tome o primeiro lugar na nossa vida. Mas uma reflexão nesta noite: não deixe o seu coração se desviar, não deixe o seu coração se afastar do desejo de estar na casa do Senhor. Busque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Faça tudo por tudo para seguir e servir ao Senhor. Aleluias. Primeira carta de João 5,21 diz: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Talvez não seja a imagem de um santo, a imagem de um ídolo, mas talvez seja um desejo cultivado no seu coração, uma prioridade que você tem colocado alguém no lugar de Deus. Tira tudo e deixe o seu coração limpo para Deus, para o Espírito Santo, em nome de Jesus. Toda a filosofia, todo o conceito, todos os padrões, tira tudo e deixe o Espírito Santo tomar conta do seu coração, encher a sua vida, a tua mente. Não há nada mais importante, não há nada mais importante. Você está em casa, ou talvez você vai ouvir esta palavra em outro dia. Deus quer mudar a tua vida, Deus quer te libertar a tua mente e o teu coração, em nome de Jesus. Senhor, nesta noite estamos na sua presença, e aqui está a sua palavra, que os ídolos não são nada, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e que não há, Senhor, nem na terra, nem em cima no céu, nome a quem devemos adorar. Não há, Senhor, a quem devamos dobrar os nossos joelhos, porque só o Senhor é Deus. Não há, Senhor, outro nome sobre esta terra. Não há uma pessoa, não há ninguém que possa receber a honra, que possa receber a glória que é devida a Ti, o louvor que é devido a Ti. Somente a Ti adoramos, somente a Ti louvamos, somente ao Teu nome nos dobramos os joelhos, somente a Ti, Senhor, grande Deus, poderoso Senhor, Deus das nossas vidas, que enviou o Seu Filho para morrer naquela cruz, por causa dos nossos pecados, e nos tirar, Senhor, das mãos do inimigo, e nos fazer livres na Tua glória, Senhor, no Teu reino, em nome de Jesus. Visita, Senhor, aqui cada pessoa nesta noite. Ó Deus, muitas vezes nós deixamos, ó Deus, que os pensamentos, ó Deus, a vontade das pessoas, ó Deus, e que, ó Deus, as coisas que nós sentimos possam tomar o lugar do Teu Espírito na nossa vida, possam tomar o lugar da Tua palavra na nossa vida. Mas nesta noite, Senhor, nós corrigimos isso. Nesta noite, Senhor, pela Sua palavra, nós queremos sofrer, Senhor, a Tua correção. Ó Deus, queremos sofrer, Senhor, a Tua orientação. Ó Deus, queremos, Senhor, o Teu direcionamento. Queremos, ó Deus, que Tu nos tome em Tuas mãos para nos direcionar e para nos dirigir. Ó Senhor, não, Senhor, em direção, ó Deus, aos ídolos, mas em direção ao Teu altar, Senhor, em direção à Tua casa, ó Deus, com alegria no nosso coração, cheio da Tua presença na nossa alma. Ó Senhor, toma esta pessoa que está aqui nesta noite, ó Deus, que ela possa hoje, Senhor, te dizer: Senhor, eu entrego tudo para Ti, eu entrego a minha vida para Ti. Tira de mim tudo aquilo que não vem do Senhor, tira de mim tudo aquilo que for idolatria, tira da minha vida tudo aquilo que não Te agrada. Ó Deus, eu quero estar, Senhor, somente diante da Tua presença, porque só o Senhor é o meu Deus, só o Senhor é Deus na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Que o Senhor nesta noite possa te levar a refletir o que tem sido a sua vida e o que vai ser, porque você vai saber, há coisas que não convém, há coisas que não devemos buscar. Não importa, a nossa vida aqui é passageira, nossa vida aqui é um sopro, e há coisas que não são tão importantes assim.
Busquemos primeiro o reino de Deus, busquemos primeiro o nosso Senhor, porque depois nós vamos herdar lá em cima. Aqueles que buscam aqui vão receber o seu salário aqui, o seu galardão vai ser aqui, mas aquele que busca no Senhor vai receber lá no céu a sua recompensa. Amém, irmãos? Glórias ao nome de Jesus. Aleluias. Pastor.